Olá pessoal, vamos dar continuidade no conteúdo de análise combinatória e agora com o tópico 2, princípio fundamental da contagem. Então vamos começar o princípio fundamental da contagem com 3 situações e problemas para tentar entender melhor como que funciona isso na prática. Bom, imagine que você tenha uma pessoa indo da cidade A para a cidade C. E para ir da cidade A para a cidade C, ela pode fazer aqui, da cidade A à cidade B, os caminhos 1, 2 ou 3. E da cidade B para a cidade C, ela pode fazer os caminhos 4, 5, 6 ou 7. Então, para ela sair daqui e chegar aqui, ela pode fazer vários caminhos, né? Ela pode sair de 1 e passar em 7 para chegar em C. Ela pode sair de 1 e passar em 6 para chegar em 6. Ela pode sair daqui e passar por 5 para chegar em C. Então, ela pode fazer qualquer um desses caminhos aqui. Eu quero saber quantas possibilidades de caminhos essa pessoa tem para sair de A e chegar em C. Então, é o seguinte. Para ela sair de A e chegar em B, ela fazer qualquer um desses caminhos interfere no caminho que ela vai fazer aqui? Não interfere, né? Então, aqui, ó, esses eventos aqui, o caminho de A até B, o evento que eu vou chamar de caminho de A até B e o evento que eu vou chamar do caminho B até C, são eventos independentes. Quando esses eventos são independentes, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, quando um evento aqui não vai depender nada, não vai interferir no outro. Então a gente olha assim, quantas possibilidades a gente tem de sair de A e chegar em B? A gente tem 3 possibilidades, 3 caminhos. E para sair de B e chegar em C, a gente tem quantas possibilidades, quantos caminhos? A gente tem 4 caminhos, 4 possibilidades. Então 3 vezes 4, 12. Então a gente tem 12 possibilidades. A gente pode fazer isso aí de outra forma, né? Através do diagrama de árvore. Ou seja, a pessoa vai sair aqui de 1 e ela vai sair de A passando por 1. E aí de 1 aqui ela vai poder escolher entre 4, 5, 6 ou 7. 4, 5, 6 ou 7. Então aqui ela vai ter 4 caminhos, né? De 1 até 4, de 1 até 5, de 1 e 6 e o caminho 1 e 7. Da mesma forma, ela pode fazer isso para 2 e ter os caminhos 4, 5, 6 e 7. E da mesma forma, ela pode fazer isso para o caminho 3. Se ela escolher vir pelo caminho 3, ela pode fazer isso. E escolher um dos caminhos, 4, 5, 6 e 7. Então, se a gente for somar aqui, ó, aqui a gente tem 4 possibilidades de caminho, aqui a gente vai ter mais 4, aqui mais 4. 3 vezes 4, 12 possibilidades de caminho. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama de diagrama de árvore. É muito útil para contar a quantidade de conjuntos que a gente consegue formar, só que, porém, quando esses números aumentam muito, o número de eventos aumenta muito ou o número de possibilidades aumenta muito, esse diagrama de árvore às vezes é inviável, né? Mas é bom saber como contar também, porque muitas das vezes isso ajuda muito. Na situação 2, a gente vai fazer o lançamento de uma moeda e o lançamento de um dado e vai observar os possíveis resultados. Então, notem, se eu lançar a moeda e a moeda cair cara, eu posso ter os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para o dado, né? Eu posso observar isso no dado. Se caiu cara na moeda, no dado eu posso observar isso. E se cair coroa na moeda, no dado também vou poder observar as mesmas coisas. Ou seja, lançar a moeda interfere no lançamento do dado? Não interfere, os eventos são independentes. Então aqui a gente também pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Quantas possibilidades a gente tem para o lançamento de moeda? 2, ou cara ou coroa. Quantas possibilidades a gente tem para o lançamento do dado? 6 possibilidades, né? São 6 faces o nosso dado.
Então aqui a gente tem 12 possibilidades de resultados. Se a gente for enumerar aqui, a gente tem cara e o número 1, cara e o número 2, cara e o número 3, cara e o número 4, cara e o número 5, cara e o número 6. Então a gente tem 6 possibilidades aqui e aqui coroa e o número 1 até o coroa número 6. Então se a gente for somar isso tudo aqui, a gente tem 12 possibilidades também. Só que a gente fez isso de uma forma mais fácil usando o princípio fundamental da contagem. Na terceira situação que a gente vai ter aqui, a gente quer formar um número com 3 algarismos. E esse número de 3 algarismos, a gente tem uma unidade de centena, uma unidade de dezena e um algarismo de unidades, né? E aí a gente vai ter as seguintes restrições. Aqui no algarismo da centena, a gente só pode ser formado por múltiplos de 3. Nos algarismos da dezena, pode ser 4 ou 7, e no da unidade vai poder ser múltiplo de 5, ou seja, o que é um múltiplo de 5, né? Vamos ver aí. O que é um múltiplo de 3 primeiro, para a gente colocar aqui na unidade das centenas. Um múltiplo de 3 pode ser 3 vezes 0. 3 vezes 0 vai ser igual a 0. Só que o 0 pode entrar aqui na unidade da centena? Não, né? Porque a gente está querendo formar algarismos, um número com 3 algarismos, né? Se a gente colocar o 0 aqui, a gente vai formar um número com 2 algarismos só. Então a gente vai colocar o quê? 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Pode ser o 3, ou aqui, vou colocar um Czinho aqui, que é o C de centenas. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 3 dá 9. Então, esses aqui são os 3 algarismos que podem preencher a unidade das centenas. Agora, vamos lá para a unidade das dezenas, que pode ser 4 ou 7. Então, se a gente preencheu com 3, a gente pode preencher agora com 4 ou com 7. E a mesma coisa para os outros números. Se a gente preencheu com 6, na dezena a gente pode preencher com 4 ou 7. E se a gente preencheu com 9, a gente pode preencher com 4 ou 7. Nas unidades, tem que ser um múltiplo de 5. Então, a gente tem 5 vezes 0, que é igual a 0. 5 vezes 1 é igual a 5. Então, a gente tem esses dois algarismos que podem ser preenchidos aqui na unidade. Então, se a gente preencheu com 3 e com 4, a gente vai poder preencher aqui agora nas unidades com 0 ou 5. Se a gente preencheu 3 e 7, agora a gente vai poder preencher com 0 ou 5. Aqui também é a mesma coisa, 0 ou 5. Aqui é a mesma coisa, 0 ou 5. E para esse último aqui, 0 ou 5, 0 ou 5. Então, quais são os números que a gente consegue formar, né? Então, se a gente fizer isso aqui, a gente consegue, além de contar, observar os números que a gente consegue formar, né? Os elementos do nosso conjunto, que é o 3, 4, 0. Aí é só seguir esses caminhos, ó. 340. Aí a gente pega aqui, ó, 3, 4, 5, 345, 370, 370, 375, 640, 645, 670, 675, 940, 945, 970, 975. Então, a gente viu aqui que a gente vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 números. 12 números. Só que aí eu quero resolver um problema de contagem, né? Então, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem aqui, que é mais fácil do que descrever, né? Quantas possibilidades a gente tem para centena? 1, 2, 3 possibilidades. Quantas possibilidades a gente tem para dezena? Ou é 4 ou é 7. Então, a gente tem 2 possibilidades. Quantas possibilidades a gente tem para as unidades? Múltiplo de 5, ou 0 ou 5. 2 possibilidades. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12 possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem vai funcionar sempre que os eventos forem independentes, ou seja, quando o lançamento de uma moeda não interferir no lançamento do dado, quando a escolha de uma unidade de centena não interferir na unidade de dezena, nem na unidade
nem no algarismo de unidade. Então, isso tudo são eventos independentes. Então, sempre que for assim, a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Inclusive, o princípio fundamental da contagem pode ajudar a gente muito a resolver diversos problemas, até do Enem, e vai ser utilizado também, por exemplo, na permutação. Tanto o diagrama de árvore quanto o princípio fundamental da contagem é muito útil na parte de permutação. E aí a gente vai assistir na aula 1, tópico 3, permutação simples, que vai começar no próximo vídeo.